Olá, hoje, 1º de maio, eu estou aqui para falar um pouco, né, do meu trabalho na Universidade Estadual do Ceará. Eu me chamo Mônica Dias Martins, eu leciono na graduação em Ciências Sociais e leciono na pós-graduação em Políticas Públicas e Sociologia, onde atualmente eu sou coordenadora. Esses dois programas de pós-graduação, eles são centros membros de uma entidade chamada Centro Latino-Americano de Ciências Sociais, mais conhecido por CLACSO. E é disso que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês nesse dia 1º de maio. O CLACSO, ele começa a existir em 1967, portanto ele já tem 53 anos, né? E é uma instituição que foi, ao longo do tempo, ela foi se tornando, se consolidando como a maior rede de ciências sociais e humanidades do Ocidente, né? Ela contribui para a discussão das políticas públicas e, através do conhecimento científico, do financiamento e apoio à pesquisa, mas sempre com um olhar latino-americano e caribenho. Para vocês terem uma ideia do crescimento dessa instituição, CLACSO, do ano de 1967, quando ela foi criada, então vamos pegar no início desse século, 2020, do século 21. Então, em 2001, né, nós realizamos a 20ª Assembleia na cidade de... deixa eu ver aqui. A 20ª Assembleia foi realizada em Guadalajara, no México, e nós tínhamos naquele dia, naquele mês de novembro, participando 128 centros associados. Em 2018, o ano em que eu fui eleita membro representante do Brasil para o Conselho Diretor do CLACSO, né, na 26ª Assembleia, em 2018, nós fizemos essa assembleia em Buenos Aires e nós passamos de 123 membros em 2001. Em 2018, nós éramos 532 centros membros associados. Isso mostra o dinamismo, a ampliação, a profundidade com que a CLACSO vem atuando somente nesse século XXI, sem falar, né, das tarefas anteriores. Eu vou explicar, né, primeiro quais são as linhas de ação que nós decidimos na Assembleia Geral em Buenos Aires, em novembro de 2018. Depois eu vou dizer, não é, que, como qualquer outra instituição, como é que se compõe, como é que atua o CLACSO. Ela tem Assembleia Geral, um comitê diretor, do qual eu faço parte, representando o Brasil, e tem a Secretaria Executiva. Mas vamos começar pelo que eu acho, na minha perspectiva de pesquisadora e de cientista social e cientista política, o que eu acho mais interessante são as linhas de ação, né? Quais são os eixos estratégicos que pautam a nossa atuação como Centro Latino-Americano e Caribenho de Ciências Sociais e Humanidades, CLACSO. Então, o primeiro eixo estratégico é a luta contra as desigualdades e as violências, em especial as desigualdades de gênero, não é, que afetam a maior parte dos países da nossa região, porque nós estamos vendo, né, de 2018 para cá, um fortalecimento dos setores políticos mais conservadores, que se proclamam antifeministas e criminalizam as diversidades, né, sexuais. Então, essa primeira linha é de combate à desigualdade e às violências, em especial as de gênero. O segundo eixo estratégico trata da conscientização e construção de alternativas frente à crise ambiental que hoje a nossa sociedade latino-americana e caribenha enfrenta de maneira muito grave, né? E aí tem um destaque grande a Amazônia brasileira, peruana, né? A Amazônia equatoriana, né? Colombiana,
A Amazônia é um trágico exemplo do descaso, né, e da exploração absurda, exploração que vem sendo feita dos recursos naturais por madeireiros e, enfim, por vários outros atores econômicos, não é, que tem feito uma destruição dos nossos ecossistemas e, sobretudo, não só do ecossistema, mas muito ligado a isso, a vida, ao modo de vida e as culturas indígenas que habitam nessa Amazônia, que ela engloba vários países. Um outro eixo estratégico, então, o primeiro foi a luta contra a desigualdade e violência, o segundo, a questão do meio ambiente. Agora, o terceiro é a análise e a denúncia, né, da situação de instabilidade econômica, social, política, que nós, como sociedades latino-americanas, estamos atravessando, né? Então, essas desigualdades, né, essas instabilidades sociais, econômicas e políticas, elas debilitam, né, impedem a implantação de políticas públicas voltadas para a grande maioria das nossas populações e ameaçam o desenvolvimento do conhecimento e da vida acadêmica. Então, nós vemos hoje, né, o conhecimento científico, a vida acadêmica ameaçada por governos conservadores, governos de extrema-direita, né, que tentam de toda maneira, né, nesse processo de instabilidade política, procuram ganhar, né, avançar, né, junto às populações mais postergadas, as populações das periferias. Elas buscam, então, proclamar suas ideias, e elas têm sido, né, vitoriosas, de certa maneira, ao se elegerem em meio a essa grande crise econômica, política e social que nós vivemos ultimamente. O terceiro eixo estratégico é o direito à migração e à mobilidade humana, né, frente a uma acentuada desigualdade social e a um recrudescimento da violência e contra as condições de vida, entre outros aspectos, de povos. Então, esse cerceamento, nós vimos aqui, né, no Brasil, né, a forma como os venezuelanos foram tratados. Nós vemos muitas vezes a forma como outros povos, não só povos nativos, mas povos atuais, são tratados na questão das migrações, né? Existe um grande preconceito, né, contra, né, povos que são considerados descendentes indígenas ou com fortes características indígenas, quais sejam os bolivianos ou os equatorianos, por parte de países que se consideram mais europeizados, como, por exemplo, o Chile ou a Argentina. Então, há uma grande discriminação entre nós da América Latina. E eu não quero falar, né, eu não quero nem mencionar o que acontece com os povos caribenhos, né, com os povos de El Salvador, Nicarágua, Honduras, né, que são tratados como sendo uma população, né, de categoria inferior. E isso não é apenas pelos Estados Unidos e pela Europa, mas nós mesmos, nós temos uma certa dificuldade de conviver como iguais dentro da própria latino-americana. Então, o Claxo, ele procura exatamente trabalhar com relação dessas questões do preconceito. Isso é um eixo estratégico. E ele vai priorizar a atuação, né, na América Central e no Caribe, considerando que são pequenas nações e que sofrem muitas desigualdades e muitos preconceitos, não só por parte das grandes potências, mas também dos seus vizinhos, nossos irmãos. E, finalmente, o quinto eixo estratégico é um novo marco conceitual para a avaliação da produção científica na área das ciências sociais e da humanidade. Nós sabemos que tem uma grande reflexão, não é, sobre os processos do fazer científico, né, e a gente gostaria que houvesse uma maior valorização do conhecimento que é produzido dentro da própria América Latina, América Central e no Caribe. Né? Há uma grande tendência nas nossas academias de nós valorizarmos o conhecimento que vem de fora, né? O conhecimento que vem
da Europa, que vem dos Estados Unidos, e a gente tende a uma tendência a não valorizar da mesma maneira, né, os saberes que são produzidos aqui no nosso continente. Então, também é um quinto eixo estratégico, é gerar propostas na América Latina de saberes científicos, que a gente possa fazer uma análise crítica, uma avaliação bastante conscienciosa, bastante competente da nossa produção científica, né? Sempre, claro, num diálogo com outros centros importantes do mundo, a Índia, a China, a França, a Inglaterra, mas a gente tem que começar a produzir o nosso próprio conhecimento e, sobretudo, a valorizar esse conhecimento. Bom, isso é o que eu considero bastante importante, que é o que foi definido na reunião de novembro de 2018, na 26ª Assembleia Geral da Claxo, o que nós decidimos que iam ser os nossos eixos estratégicos. Então, dito isso, né, dos eixos estratégicos, eu gostaria de dizer quem são os centros, quem é que participa dessa instituição. Então, hoje, nós temos os centros membros associados, são cursos, programas de pós-graduação ou institutos de pesquisa, né, que estão na América Latina, na América Central e no Caribe. Então, nós somos, em termos de números, 500 hoje, 2020, nós somos 568 centros membros associados, ou seja, programas de pós-graduação na área das ciências sociais e humanidades ou institutos de pesquisas nessas mesmas áreas, residentes, ou seja, sediados na América Latina e no Caribe. Nós temos 91 instituições associadas, que também são institutos de pesquisa e programas de pós-graduação, mas que ficam fora da América Latina. Então, elas não são centros membros plenos, mas elas podem participar, né, com algumas limitações, elas são consideradas como instituições associadas. Hoje elas estão fora da América Latina. Estão na Espanha, na Grécia, em Moçambique, estão no Canadá, estão em outras partes do mundo, na Austrália. Participam do Claxo, são 91 instituições de pesquisa ou programas de pós que participam, mas não são centros membros plenos, com pleno direito. Não votam na Assembleia Geral. E, finalmente, nós temos as redes associadas, organizações não governamentais, movimentos populares, que desenvolvem, né, pesquisas, que fazem investigação, que produzem saberes, mas não são saberes que estão colocados dentro de uma instituição ou de um programa universitário, de um programa assim, de um instituto de ensino superior. Mas elas estão também na América Latina e no Caribe. Nós temos 59 redes associadas que fazem trabalhos, né, de investigação ou trabalhos junto a populações de quilombolas, indígenas, mulheres, enfim, estudantes, jovens, presidiários, trabalho com pequenos camponeses, pequenos agricultores, sem terra, sem teto. Enfim, são muitas instituições, muitas entidades do movimento popular ou de organizações não governamentais que têm uma atuação forte nessa área, são da América Latina e do Caribe, mas elas não são acadêmicas, não estão dentro de uma universidade, de um instituto superior considerado universitário. Então, elas somam hoje 59 redes associadas. Então, vocês vejam que a Claxo ela tem uma amplitude, né, e uma dimensão bastante importante em todo o mundo, né, e claro que concentração na América Latina e no Caribe. Como é que nós fazemos, né, como é que nós tomamos decisões sobre as linhas de trabalho que eu vou falar agora? São 6 linhas de trabalho. Como é que nós tomamos as decisões? Nós temos uma estrutura organizacional. Como qualquer instituição que é de praxe, nós temos uma Assembleia Geral, que é o órgão máximo, se reúne a cada 2 anos, tem Assembleia Extraordinária e tem Assembleia Ordinária,
que se reúne a cada 2 anos, e tem a Assembleia Extraordinária. Nós temos o comitê diretivo, né? O comitê diretivo ele é composto de membros eleitos nos países e que na Assembleia Geral esses membros são apresentados e eles participam ativamente da vida da associação, do Claxo. Por exemplo, eu sou suplente do Bernardo Mansano, que é o representante da Claxo, o representante do Brasil no comitê diretor da Claxo. Então nós nos reunimos 2 vezes por ano, discutimos uma série de assuntos, tomamos decisões a respeito das áreas de atuação, dos grupos de pesquisa, de financiamentos, enfim. Há uma atuação bastante grande, né? Agora vamos fazer uma reunião virtual dia 4 e 5 de maio, né? Então, e finalmente nós temos a Assembleia Geral, Conselho Diretor, né, o Comitê Diretivo, em espanhol, e nós temos a Secretaria Executiva, que foi eleita, é uma socióloga uruguaia, Karina, né? Ela foi eleita no 25º encontro, na 25ª Assembleia Geral, e ela vai ficar no comando, não é, assim, da Secretaria Executiva do Claxo pelos próximos anos ainda. Ela foi eleita em 2018 e fica até 2021, são 3 anos. Então, a Secretaria Executiva na verdade, ela implementa as decisões que são tomadas no Conselho ou no Comitê Diretivo. Ela tem uma atuação bastante diversificada, né? Ela faz as articulações políticas, por exemplo, com a Academia de Ciências Sociais da China, com a Academia de Ciências Sociais da Rússia. Ela faz articulações políticas para fazer parcerias com instituições importantes acadêmicas, como a Associação Internacional de Sociologia ou a Associação Latino-Americana de Sociologia, organiza eventos, não é, os mais diversos. Enfim, é uma atuação bastante diversificada da Secretaria Executiva, e a Secretaria Executiva ela reúne também uma série de auxílios, não é? Que, no caso, nós temos a Karina, que eu já falei, né, que é a secretária executiva, mas a Karina tem uma equipe de trabalho, né? Nessa equipe de trabalho, nós temos também a diretora financeira administrativa, o diretor de comunicação, o diretor de pesquisa e o diretor de publicações. Então, é uma equipe, né, na verdade, que trabalha. A sede do Claxo em Buenos Aires. Bom, eu gostaria de passar agora, né, para um dos últimos pontos que eu gostaria de falar, porque essa nossa conversa já está se estendendo um pouquinho, eu espero que não seja cansativo para vocês, mas afinal de contas, o que o Claxo faz mesmo, né? Então nós atuamos em 6 linhas, né, de trabalho. A primeira linha de trabalho são os grupos de pesquisa. Nós temos 74, né, e nós temos cerca de 1.158 pesquisadores em 33 campos temáticos. A cada momento, a cada período, né, variado, a gente faz convocatórias para que os grupos de trabalho se apresentem suas propostas e eles recebem um financiamento. Aqueles que são aprovados, eles recebem um financiamento do Claxo, perdão. Eu sempre quero falar que é feminino, mas é masculino, né? Então, agora nós realizamos a 9ª convocatória, né, para fazer grupos e foram feitas, 90 propostas foram aprovadas e reúne a 4.138 integrantes de 55 países, sendo que 58 são mulheres pesquisadoras e 16% desse total de pesquisadores vem de países que são considerados prioritários, que é a América Central e o Caribe, e 30% são jovens investigadores ou em formação, ou seja, mestrandos ou doutorandos. Então essa é uma das coisas que a gente faz com bastante competência e com bastante dedicação,
que é o apoio a grupos de trabalho que se organizam, e aí vocês vão encontrar maiores detalhes sobre isso no site da Claxo. Né? A outra atividade também, né, da nossa Claxo é a área de promoção de investigação, né, que desenvolve e coordena bolsas de estudos e projetos de pesquisa que são... essas bolsas e os projetos de pesquisa são também direcionados a partir de propostas que são apresentadas à Claxo, né, para que a gente possa também desenvolver uma série de pesquisas. Então, a convocatória, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou ilustrar com uma das nossas últimas convocatórias, né? Elites, captura do Estado e desigualdade na América Latina e Caribe. Ou seja, essas pesquisas, elas têm um assunto geral, né? Então, dentro desse assunto, os pesquisadores do Claxo, né, os centros membros, eles apresentam as suas propostas. Outra foi, por exemplo, um prêmio, né, dado para uma convocatória que se chamou A Luta das Mulheres pela Igualdade na América Latina e Caribe. Então, sempre a gente faz uma convocatória, quer para prêmios, né, prêmios para trabalhos. Então, você tem um artigo, tem um trabalho que está dentro desse tema, Luta das Mulheres, ou tem uma pesquisa que você quer fazer que está dentro do tema de elites e captura do Estado. Então, quando sai a convocatória, você se inscreve, né, para ser selecionado. Então, os grupos de trabalho, as pesquisas e bolsas, e uma terceira linha de atuação nossa são as redes de pós-graduação. Nós temos rede de pós-graduação, faz parte de um programa de formação da Claxo, é um espaço de aprendizado e de ensino. Nós temos, então a gente apoia, né, 750 programas de mestrado e doutorado, né, que estão relacionados com a Claxo. Nós temos também cursos de especialização e de cursos internacionais de especialização. Um dos que tem sido mais procurado, esses cursos acontecem simultaneamente, são vários cursos, normalmente ele tem a duração de 1 ano, eles dão um diploma, o diploma é validado, né, por Claxo, e esses cursos de especialização, para quem é centro-membro, tem um bom desconto, e para quem é de país prioritário, América Central ou Caribe, normalmente há uma gratuidade, né? Mas, enfim, essa especialização em cursos internacionais, um dos mais conhecidos agora, ultimamente, tem sido aquele que fala das epistemologias do Sul, né? Mas existem vários outros, né? Por exemplo, Estado, Governo e Democracia, tem um curso bastante interessante. Nós temos outros cursos sobre a população afrodescendente na América Latina e no Caribe, né? Uma perspectiva decolonial e crítica. Enfim, há uma enormidade. No caso, seria muito longo aqui eu falar de tudo, então eu sugiro que vocês entrem. O site da Claxo é bastante bem organizado, vocês podem ver em detalhes isso que eu estou apenas anunciando. Nós temos também nessa linha de rede de pós-graduação, então temos os programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, temos os cursos de especialização internacional e temos também os seminários virtuais que são feitos e as escolas de pós-graduação. As escolas de pós-graduação, elas podem acontecer em vários países, são concentradas durante, normalmente, 1 semana. Por exemplo, eu participei agora de uma escola de pós-graduação em educação na cidade de Havana, em Cuba. Foi bastante interessante. Uma quarta linha de atuação é o programa Sul-Sul, onde existe uma grande biblioteca. Esse programa Sul-Sul, ele tenta dar uma maior conhecimento, visibilidade para aquilo que é produzido no que nós chamamos da parte sul, não é, do mundo, que seria América Latina, África e Ásia. Então, essa é uma rede Sul-Sul, temos ações afirmativas, né, bastante interessantes e articuladas, né, articulando a luta
a luta feminista com a luta antirracista, enfim, é uma possibilidade muito grande de você, esse programa Sul-Sul é um espaço, né, de articulação de 3 continentes, América Latina, África e Ásia. Então também é bem interessante, está tudo bem explicadinho, né, de como é que age essa rede Sul-Sul. E nós temos ainda as publicações, a Claxo tem uma grande variedade de publicações, né? Ele tem parcerias com bibliotecas importantes, como o Fundo de Cultura Econômica do México, ou a Biblioteca Ayacucho na Venezuela, ou ao século XXI. Além disso, ele tem um convênio com a Redalic para revistas, né, acadêmicas que são publicadas, e temos uma biblioteca virtual que tem várias séries, tem a série de pensamento crítico latino-americano, tem série da produção na área de ciências sociais por país, então tem um volume, por exemplo, gigantesco sobre o Brasil, o que os nossos cientistas sociais e políticos produziram, ou sobre Cuba, ou sobre a Venezuela, ou sobre o Equador, ou sobre o Haiti. Então é bastante interessante tem um portal, Claxo Redalic, que dá todo o apoio às revistas acadêmicas na área das ciências sociais e da humanidade. Enfim, é todo um trabalho muito interessante voltado para estimular a publicação. E é importante que se diga que todo esse trabalho é gratuito, o acesso é gratuito e é aberto. Então você pode baixar o PDF de qualquer dos livros, das revistas, dos artigos produzidos. Na verdade, a gente hoje, eu não estou achando aqui, eu tinha colocado em algum lugar aqui, são 500 mil, nós temos acesso aberto e gratuito a mais de 500 mil documentos através de uma biblioteca virtual e da Livraria Latino-Americana e Caribenha de Ciências Sociais. Então eu recomendo fortemente que a gente consulte, né, essa biblioteca virtual e essa Livraria Latino-Americana e Caribenha de Ciências Sociais. E para concluir, nossa última, mas importantíssima linha de atuação é a parte da comunicação. Né? Hoje nós temos uma TV, temos um rádio, né? Temos um site muito interessante. Então essa área de informação e de comunicação, ela está vinculada a uma série de iniciativas, né? Não só através do portal da Claxo, nós estamos no Instagram, Facebook, tudo aquilo que vocês possam imaginar de plataformas digitais, né? Como também temos uma televisão, um rádio, enfim. Nós temos em média 328 mil seguidores no Facebook, Twitter e Instagram. Então é também uma das características, né, do Claxo, do Centro Latino-Americano de Ciências Sociais, é fazer a informação, manter essa comunicação direta com toda a população da América Latina e do Caribe. Para vocês terem uma ideia, agora foi criado o Observatório da Pandemia. Então, vocês indo no site da Claxo, que eu vou ler aqui, certo? Então, Claxo, o site é www.claxo.org. Né? Vocês entrando lá, vocês vão ter, né, em detalhes, né, podendo ler com toda calma essas informações que eu tentei, né, de uma forma simplificada, resumida, colocar para vocês. E queria então me despedir, agradecendo e desejando a todos um feliz dia 1º de maio, um dia de luta, de conquistas e de muitos amores, para que a classe trabalhadora do mundo inteiro conquiste a sua dignidade e melhores condições de vida. Obrigado e um forte abraço para todos.